Olá, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Vivere. Hoje eu não vim entrevistar a doutora Gláucia Rodrigues, dermatologista, mas sim o Dr. Jorge Cardoso, urologista. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos homens. Como eu sempre falo, os homens falam assim, você só vai atrás de matérias para as mulheres, é sobre a beleza da mulher, é uma roupa da mulher, é o ginecologista e não sei o quê, é o cirurgião plástico. Gente, olha, homens, vocês não fiquem mais me cobrando, porque eu tenho procurado os urologistas, urologista. Então, vamos fazer por onde? Agora o Dr. Jorge Cardoso, que faz uns 10 anos que não passa pelo programa, né, da Tamires. Então, hoje ele voltou e vamos falar. Uma conversa bem gostosa, bem descontraída, para que vocês possam entender direitinho o que é. Agora, não é só Novembro Azul não, né, doutor? Todos os dias os homens têm que se cuidar. Perceber alguma coisa diferente? Procure seu médico. Então é sempre, não é só novembro, que nem as mulheres no outubro rosa, né? Eu montei um monte de perguntinhas para o doutor e eu vou ler para vocês uma estatística. Câncer de próstata mata 42 brasileiros dia. 68% dos homens não fazem exames preventivos. Olha só que absurdo. Será que ainda é o tabu? Quando se fala assim, você tem que ir ao médico, não sei o quê, você faz o exame, depois você tem que fazer o toque retal, alguma coisa. Por quê? A mulher passa por situações muito mais difíceis do que os homens. Pode ter certeza. Mas ela vai muito mais ao médico do que o homem. Tudo bem, então, Jorge? Bom dia, Tamires, tranquilo. Doutor Jorge Cardoso, os homens estão procurando mais médico hoje? Ou está como antigamente? É raro? Bom, é assim, nós estamos no mês de Novembro Azul. Esse Novembro Azul foi criado para fazer com que os homens tenham um pouquinho mais de consciência e cuidem mais da sua saúde. Isso aí foi criado há 30 anos na Austrália. Já faz 30 anos que tem Novembro Azul. A gente acha que foi criado há pouco tempo, mas de pouco tempo para cá que isso ficou um pouco mais relevante. A importância do Novembro Azul é para a gente conscientizar os homens que eles devem cuidar da sua saúde. Menos uma vez por ano. O ideal é que a gente cuide sempre. Claro. O que acontece? Normalmente os homens eles deixam de procurar o médico e procuram só quando eles estão com um problema. E grave. Grave ou não grave, mas é a cultura do povo brasileiro. O homem tem essa cultura de procurar o médico quando ele tem algum problema, quando ele não está passando bem. Diferente das mulheres, que têm a cultura de procurar, por exemplo, ginecologista todo ano. Então, por esse motivo foi criado o Novembro Azul. Isso é um alerta para que o homem se conscientize e procure o médico para a gente procurar ajudá-lo na sua saúde em geral e também no cuidado da próstata, que hoje está tão relevante. Agora, se fala tanto em próstata, câncer de próstata, o que é a próstata? A próstata é uma glândula que todo homem tem, que ela faz parte do aparelho geniturinário. Então ela tem uma localização que, quando ela tem problema, mexe com sintomas ligados à micção. Então os homens têm problemas relacionados a urinar, então eles vão perceber diferença para urinar. Aqueles homens que vão urinar com mais frequência, quando tem problema. E essa próstata ela é uma glândula pequenininha, em torno de 20 gramas, tamanho de uma castanha, de uma noz. E ela pode crescer com a idade, e o câncer se desenvolve nessa região. O que acontece muitas vezes é o seguinte, a preocupação que a gente tem maior na próstata é com o câncer, mas não é só o câncer que atinge a próstata. O maior problema da próstata está ligado com o crescimento benigno, pela idade. A próstata aumenta de tamanho e dá uns sintomas ligados à micção. Agora, acontece isso com todos os homens? É assim, a próstata, a principal característica da próstata no homem é o fato dela aumentar a incidência conforme a gente envelhece. Então, conforme o homem vai ficando mais velho, a próstata ela vai aumentando de tamanho. Se a gente for pegar homens de 80 anos, por exemplo, praticamente 80% dos homens têm problema na próstata. Então a incidência da próstata, do problema da próstata é muito alta. Mas o que preocupa a gente não é esse crescimento. Esse crescimento pode dar problema, a gente tem tratamento para isso. O que preocupa a gente é o câncer, porque o câncer pode levar à morte. E a maior frequência de aparecer o câncer no homem é após aos 60 anos de idade. Só que o que a gente está observando?
o aparecimento cada vez mais cedo. Por isso a importância da prevenção. Nós só estamos no Novembro Azul e a gente só faz a prevenção por quê? Pelo alto índice de incidência da doença. Senão não teria razão da gente procurar um mês, Novembro Azul. Por quê? Porque a incidência do câncer de próstata é muito alta. Para você ter ideia, é o segundo câncer mais frequente na população masculina. Só perde para o câncer de pele. Nossa. Isso. Nós estimamos hoje no Brasil que em torno de 3 milhões de homens tenham a doença. E estão sobrevivendo, ou tratando, ou procurando tratamento, mas a incidência de doença nessa população atual é em torno de 3 milhões. E novos casos de câncer de próstata, todo ano, em torno de 70 mil casos por ano no Brasil. Então, devido a esse alto índice, a importância do homem se conscientizar e procurar tratamento. Agora, ela tem uma função muito importante, né? Essa pecinha tão pequenininha no corpo do homem. É uma peça pequena, tem uma função relevante, principalmente ligado ao que a gente chama da função espermática. O homem, quando tem sua relação sexual e chega ao orgasmo, que ejacula, 60% do líquido da seminal provém da próstata. Então, a função primordial da próstata é dar volume ao líquido seminal para carregar esse espermatozoide para fecundar a mulher. Essa é a função primordial da próstata. Ai, que bacana, né, gente? Hoje eu vou ficar sabendo de muitas coisas que eu não estava sabendo, né? Agora, qual que é a idade hoje, doutor Jorge, que os homens devem procurar o seu médico para começar a fazer os seus exames, fazer o preventivo? Como nós mulheres fazemos o preventivo, os homens também têm que fazer o seu preventivo. Eu sempre falo que o urologista é o ginecologista do homem. Então, como que funciona tudo isso? É assim, é uma questão que tem mudado um pouquinho, mas em termos gerais, o que nós preconizamos hoje é o seguinte: todos os homens, independente de maior risco ou menor risco, a partir de 50 anos, obrigatório o exame. 50 anos, exame de próstata para todos os homens da população em geral. Nós antecipamos o exame, 45 anos, por exemplo, ou chegando até 40 anos, se você tiver familiar diretamente na tua família que tenham tido câncer de próstata. Se tiver histórico familiar, teu risco dobra. Então, nós antecipamos o exame. Então, 40, 45 anos, nessa população de maior risco, a gente antecipa a idade. População geral, 50 anos. População mais jovem, que tem risco maior. Quem que tem risco maior? Isso é importante. Tem risco maior quem tem histórico familiar de câncer de próstata, dobra o risco. Pacientes obesos, o risco aumenta, isso está provado. Quem é obeso, aumenta o risco de ter um câncer mais cedo, e também um problema grave que normalmente nos homens obesos o câncer tende a ser mais agressivo. Então, nessa população mais obesa, com histórico familiar, 40 anos de idade, é importante que faça o seu exame. E na população de raça negra também, a gente recomenda 45 anos de idade, que tem um índice um pouquinho maior de incidência do câncer de próstata. Interessante, porque a gente geralmente fala que a raça negra ela é mais forte, mais resistente a tudo. Sim, tem aspectos mais fortes ou não, mas a gente sabe mundialmente que o pessoal de origem negra tem um percentual maior de risco de ter câncer de próstata, então a gente recomenda esses homens, a partir dos 45 anos, fazer exame. Agora, tudo bem, vamos imaginar. Está com câncer, mas não sabe. Quais são os sintomas? O câncer de testículo, nós vamos falar, por isso que eu estou falando. Mas o câncer de próstata, por exemplo, é um câncer silencioso, não silencioso? E quais são os sintomas que podem aparecer? É assim, como a próstata é uma glândula que está situada entre a bexiga e a uretra, que ela tem ligação com o urinar, com a micção, então os sintomas da próstata que levam o homem a procurar o médico estão relacionados à urina. Então, aquele homem que começa a urinar mais frequente, o jato urinário mais lento, começa a levantar à noite para ir ao banheiro. Então, muda a maneira de urinar. Eu sempre falo, mudou a maneira de urinar, sinal de alerta, alguma coisa não está correta. Mas, assim, na realidade, isso são sintomas que advêm quando a próstata já está aumentada de tamanho, que já pode ter uma doença mais agressiva. Mas é assim, na maioria dos casos, quando o câncer tem início, a pessoa praticamente não tem nenhum sintoma. Então, o câncer de próstata inicial, ele não dá nenhum sinal.
Por isso que é importante fazer o exame anualmente, fazer o exame de sangue, fazer o exame de toque, porque é importante o médico palpar essa próstata, sentir se tem alguma alteração, se tem algum caroço, se tem algum nódulo. É importante. Muitos falam, não, eu fiz meu exame de sangue, está tudo bem. Tá... Não, é importante sempre fazer os dois. O PSA não garante. A gente continua insistindo nisso. PSA é um ótimo exame. PSA é um exame de sangue. Tem 2 exames. Vamos falar da prevenção. Tem 2 exames. Tem o PSA e tem o exame de sangue. O que é o PSA? O PSA é um exame de sangue. O paciente vai ao laboratório, vai tirar o sangue. Ele é um marcador. A gente consegue dosar o nível de proteína, que é uma proteína que a próstata produz. Quanto maior o nível desse valor, maior o risco do paciente ter problema. Não significa que o exame de sangue estando alterado, ele tenha câncer. Isso é uma coisa que muitos pacientes chegam desesperados no consultório porque meu exame está alterado. Doutor, meu exame de sangue está alterado, eu tenho câncer. Não é bem assim. Está alterado, ele tem um risco maior, mas daí que a gente vai investigar, vai fazer o toque, eventualmente um ultrassom. Hoje em dia tem ressonância que nos ajuda também para fazer diagnóstico. E só depois de fazer uma biópsia, tirar um pedacinho da próstata, para a gente fazer análise, que a gente vai ter o diagnóstico, se esse paciente realmente tem o câncer ou não. Então, sintomas é importante? Sim. Mas o que chama atenção na próstata é aquela doença inicial silenciosa. Ela não dá sintoma. Por isso que tem que cuidar. A maioria dos cânceres, né? Infelizmente, a grande maioria não dá nenhum sinal. Agora, essa biópsia é feita na cidade de Umuarama ou é mandado para fora? Não, o exame de biópsia é um exame relativamente simples, né? Através de uma pequena agulha que faz pelo reto, o paciente é sedado e ali a gente colhe o material e manda para o patologista, ele vai fazer essa análise e com uma semana a gente tem o resultado, é um exame bem simples e é esse exame que vai confirmar realmente se o paciente tem a doença ou não. Agora, em que situação o exame retal é necessário? Sempre que tem a consulta, que vai ao urologista, ou tem um momento que daí é feito? Veja bem, eu acho que os cuidados, quando a gente vai cuidar de um paciente, eu acho que a gente tem que cuidar do paciente no geral. Eu acho que não adianta, não é porque eu tenho resultado de exame de sangue ali que ele vai dizer se a pessoa tem problema ou não. O toque, ele complementa. Então, quanto mais dados a gente tem numa consulta, a gente consegue ter uma certeza diagnóstica melhor. Então, o exame do toque é importante, porque pelo toque nós vamos sentir a próstata, ver o volume, eventualmente se tem algum nódulo, a consistência dessa próstata. Vamos estar acompanhando isso anualmente, ver a evolução desse crescimento ou não. Então, o exame de toque, o exame de sangue para screening, para diagnóstico precoce, para inicialmente acompanhar o paciente, são os 2 exames necessários. Eventualmente, dúvida, a gente pode complementar com outros exames, que seria hoje ultrassonografia, ressonância e daí biópsia, se for necessário, para daí ter o diagnóstico. Mas o toque, muitos pacientes, é aquele estigma, né? Nós somos latino-americanos, então o homem ainda tem, doutor, esse exame eu não faço. Então ainda tem muito disso, mas o que a gente tem visto no consultório é que isso tem melhorado. Tá? Existe uma conscientização maior hoje da população brasileira, principalmente dos mais novos, os mais idosos ainda ficam um pouquinho assim, mas a gente tem observado uma melhora e mais pacientes têm vindo para fazer o exame sem muito preconceito. Vamos agora um pouquinho ali na área também. O câncer de testículo. Diz que o câncer de testículo, doutor Jorge, diz que é um câncer assim bastante agressivo. É verdade? Existem vários tipos de câncer de testículo. Existem câncer de testículo menos agressivo e mais agressivo. O problema do câncer de testículo é que ele dá numa população jovem. Então, a maior frequência do câncer de testículo é dos 20 aos 40 anos de idade. E ele é indolor. O rapaz que tem câncer de testículo, ele não percebe dor, não dói. Então, o que ele vai notar é um aumento de volume na região da bolsa escrotal, que é o aumento do testículo. Mas o câncer de testículo, ele tem apesar de aparecer nas pessoas mais jovens, ele tem um alto índice de cura. Então, ele é altamente curável. Desde que o diagnóstico seja feito precocemente, o índice de cura do câncer de testículo com cirurgia, depois quimioterapia, ou eventualmente radioterapia, é um câncer altamente curável. O único detalhe, assim, que é um câncer ao contrário da próstata, nos idosos, é um câncer na população jovem. E por isso que a gente pede para o homem, aí que está a questão.
a gente pede para o homem procurar cuidar da tua saúde, por quê? O homem tem que se examinar em casa. O menino, a gente pede para as mães, o menino entrou na adolescência, 12, 13 anos, leve ao urologista, faça a avaliação, vê se esse menino está se desenvolvendo normalmente, se o pênis do menino está desenvolvendo adequadamente, se o testículo está normal. Então é uma sequência. Então os cuidados começam desde que a gente nasce, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. Então a gente tem que colocar isso na mente da população. O homem tem que se cuidar no geral, cuidar de toda a saúde. Sempre. Não vai lá, não é porque o homem vem aqui fazer exame de próstata, a gente tem que cuidar, ver se teu exame de colesterol está normal, se tua saúde está normal, se ele está se alimentando adequadamente, se ele pratica exercício, se ele está fumando, se ele... Então, tudo é importante. Porque se o homem tem uma vida saudável, isso vai ajudar na sua prevenção do câncer de próstata também. Você falou em 13 anos. É a partir dessa idade que já deve procurar urologista? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem, todo homem que chega na puberdade aos 12, 13 anos deve fazer a sua primeira consulta com o urologista. Para a gente avaliar, principalmente a questão do testículo e do pênis e o seu desenvolvimento. Para criar aquele vínculo, para orientar, para que esse menino siga acompanhando seu desenvolvimento. E isso vai, culturalmente vai colocando na cabecinha dele que ele tem que se cuidar. Por isso que é importante. Isso é bom. Não deixar o homem só vai se cuidar quando está doente. Não. Vamos prevenir, vamos cuidar antes que aconteça o problema. Prevenção sempre é o melhor negócio. Exatamente. Para a gente encerrar, doutor, uma perguntinha. Vamos voltar ali na próstata. Câncer de próstata. Geralmente o câncer, ele atinge órgãos. Qual que é a área que o câncer de próstata atinge rapidamente? Veja bem, o câncer de próstata, ele atinge inicialmente a próstata, claro, começa na próstata e ele pode se espalhar. Normalmente, quando ele se espalha localmente. Do lado da próstata tem uma glândula chamada vesícula seminal. Normalmente ele atinge aquela região e dali ele pode se espalhar para o corpo. E a maior frequência isso a gente chama de metástase, né? Quando o câncer sai daquela região. Quando o câncer normalmente se espalha, ele vai para a região dos ossos. Normalmente a região da bacia, da coluna. Que tem muita dor, né? Exatamente. São os pacientes que a gente chama que tem a doença já em grau avançado, né? E daí a gente não consegue mais curá-lo, a gente consegue tratá-lo e amenizar a dor e eventualmente controlar a doença através de medicamentos. Tudo que a gente não quer é isso. A gente quer que o homem chegue em estágio. Qual que é o objetivo de fazer exame? É que a gente faça o diagnóstico inicial. Sim. Se a gente faz diagnóstico inicial, a gente tem uma alta possibilidade de curar esse paciente. E a cura normalmente vem pela cirurgia. Nós temos também radioterapia, que também pode curar o paciente, mas, em princípio, o que leva o homem à cura é o diagnóstico precoce. Quando a gente faz diagnóstico, o câncer está no local ali, somente naquele local, a gente retira a glândula e a gente consegue dar a cura para esse paciente. Então, esse que é o objetivo. Não teria nenhuma ideia de a gente estar orientando o paciente para procurar Novembro Azul se a gente não tivesse a oportunidade de dar a cura para esse paciente. Então, como a gente tem essa possibilidade, como a cirurgia curativa, nós temos como curar o câncer, então por isso que a gente faz essas campanhas. Doutor, quais são os planos que você atende? Eu atendo... Porque geralmente as pessoas perguntam, será que aquele doutor atende pela Unimed? Será que aquele doutor atende para uma Prévio, coisa assim? Eu atendo praticamente todos os planos, Unimed, convênios, particular. A gente está à disposição e eu já estou em Moarama há 20 e tantos anos, então a gente está aqui há muito tempo e graças a Deus a gente está bem e a gente fica à disposição, se os pacientes precisarem, se alguém precisar, a gente está à disposição sempre. É um bom médico, viu? Eu conheço ele desde que eu cheguei aqui, então eu já estou aqui mais ou menos 15, 16 anos. Nós estávamos um pouquinho afastados, é claro, mas... A gente não se vê sem. Tenho muita admiração por você, pelo seu programa. Obrigada. Eu sempre estou vendo você na televisão e eu gosto muito. Qual a parte que tu mais gosta? Da comida. eu faço a pergunta, praticamente, é a comida. E se eu encontro alguém... Você gosta mais do programa da Thaís? O que você mais gosta? As receitas. Então tá bom. Eu já começo a salivar só de lembrar das comidinhas da gente. Doutor Jorge, eu espero uma culinária então de bacalhau, porque você é da família portuguesa, não é? Meu pai era português e eu aprendi a fazer um
umas bacalhoadas portuguesas com meu gente, pai. que delícia. Já estive em Portugal algumas vezes com meus primos, tenho parentes lá em Portugal, então eu gosto muito da comida portuguesa. E se eu for fazer alguma coisa ali para você, com certeza É o bacalhau. é o bacalhau. E olha, Não posso esquecer também meu lado árabe, porque eu tô 50% árabe e 50% português. então nós podemos... Então, meu prato, sabe qual que é o meu prato preferido? É quibe com bacalhau, que eu junto metade árabe e metade português. Mas e fica bom? É brincadeira. Porque o quibe é uma delícia. O bacalhau é uma delícia. Mas se comer junto, então não combina. Não, pode comer junto, pode. Porque quibe é uma delícia, né? Então, vamos fazer com que ele prometa aqui, perante todos vocês, o mundo inteiro. Dr. Jorge Cardoso irá para a cozinha. Eu não, acho que eu vou lá para a cozinha dele, porque no reduto deles é bem melhor, ele se sente mais seguro e tem todos os temperos por perto também. Ele fazia um bacalhau e uma comidinha árabe. Meu bacalhau tem um nome. Qual? Bacalhau a Jorge Cardoso, Sobreira Formosa, que é o nome da cidade que meu pai nasceu. Então, em homenagem ao meu pai, eu coloquei esse nome. Bacalhau Jorge Cardoso, Sobreira Formosa. Eu prometo que eu vou lá fazer para você. Ai, que lindo! Não, nós vamos sim, nós vamos para a cozinha com ele. Eu gosto muito de ver os homens na cozinha, porque eles têm uma forma diferente de cozinhar das mulheres. Os temperos também que eles usam, né? Eu sempre falo que um chefe de cozinha e um cabeleireiro, quando eles querem mesmo, olha, não tem para as mulheres. Então, nós vamos testar os dotes do Dr. Jorge Cardoso. Que Jesus abençoe. Eu estou contando com o meu bacalhau já. Obrigado, Temis. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar aqui sobre uma doença tão importante, relevante, sobre a saúde dos homens. Fico à disposição. Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Obrigado.